Marina Alves acordava todas as manhãs às 5 horas, na pequena casa simples no bairro de Ibura, em Recife. O quarto mal comportava uma cama de casal, um armário de madeira descascado e alguns cadernos de cursos inacabados. Sua tia, Dona Benedita, já estava de pé, coando café no fogão a lenha. Sob a luz fraca da lâmpada pendurada no teto, Marina se lembrava. Hoje precisava ser corajosa, precisava ser ouvida, precisava de algo que parecia simples, mas que nunca tivera coragem de pedir. Ela não sabia que poucas horas depois, um momento inesperado mudaria o destino daquela jovem de 23 anos. O som familiar da cidade começava a ecoar lá fora. Os ônibus madrugueiros, passos apressados, a batida na porta da vizinha trazendo leite fresco. Mas dentro da pequena cozinha havia apenas o cheiro do café, o som de legumes sendo refogados e a voz calorosa de uma mulher que carregara uma vida inteira de lutas. "Bom dia", minha neta disse Dona Benedita, quando Marina entrou na cozinha com os pés ainda gelados pelo piso de cerâmica. "Bom dia, vó." Marina sentou-se na cadeira de plástico ao lado da mesa. "Hoje eu vou tentar falar com ele." Dona Benedita parou o que fazia e olhou para Marina com olhos cheios de amor e firmeza. Seu cabelo grisalho estava preso num coque simples e suas mãos enrugadas e calejadas contavam a história de uma vida de trabalho duro. "Você já devia ter falado há muito tempo. 2 anos limpando aquela cobertura, minha filha, e nem um aumento." Marina abaixou a cabeça. Ela tinha razão. Trabalhara para Arthur Souza, um jovem empresário famoso no ramo imobiliário de Recife, por 2 anos, todos os dias das 7 horas às 17 horas, cuidando de cada detalhe no luxuoso apartamento de 300 quadrados dele, no bairro de Pina. E mesmo assim, ele quase nunca a olhava nos olhos. Ela sequer tinha certeza de que ele lembrava seu nome completo. "Ele nem olha no meu rosto, vó. Para ele eu sou só mais uma funcionária. E daí? Você é mais do que isso. É uma mulher honesta, batalhadora, e merece ser reconhecida." A voz da avó endureceu, firme como pedra. "Você limpa aquele lugar como se fosse um templo, e nunca se atrasa. Se ele não enxerga, problema dele. Mas hoje você vai falar, entendeu?" Marina respirou fundo, tomou um gole do café quente e assentiu. Não queria preocupar ainda mais a avó. Desde que os pais morreram em um acidente de moto em Olinda, ela vivia com Dona Benedita criada com amor, mas também em meio a dificuldades. Agora, os remédios da avó estavam mais caros, as contas de luz e água tinham aumentado, e o curso noturno de administração também havia subido de preço. Marina não tinha mais escolha. Ela entrou no pequeno banheiro dos fundos, tomou um banho rápido, prendeu o cabelo em um coque alto e vestiu a calça jeans escura com a camiseta branca limpa, o uniforme que ela mesma escolhera no primeiro dia de trabalho, na esperança de parecer mais profissional. Diante do espelho trincado pendurado na parede, Marina viu uma jovem de pele morena, olhos grandes e lábios naturalmente curvados. Não era do tipo que chamava a atenção em festas, mas também não precisava ser. Só queria viver uma vida digna. A jornada até Pina durava 1h30. Ônibus de Ibura até o terminal Joana Bezerra, depois baldeação até a parada próxima à praia. No ônibus, Marina costumava revisar as lições do curso noturno, mas naquele dia, todos os pensamentos foram tomados por uma pergunta. Como vou dizer isso? Ao chegar no prédio onde Arthur morava, Marina entrou no saguão e sorriu para o porteiro Antônio, que sempre a chamava de menina estudiosa. "Bom dia, Marina. Dona Benedita tá bem?" "Tá sim, seu Antônio. Obrigada por perguntar." No elevador, Marina fechou os olhos por alguns segundos, repetindo mentalmente as frases. "Senhor Arthur, será que posso conversar com o senhor sobre o meu salário? Desculpe incomodar, mas será que temos 1 minuto para conversar?" Não, parecia muito duro. Precisava soar mais natural. Quando o elevador parou na cobertura, o coração de Marina disparou. Ela respirou fundo, colocou a chave na fechadura e entrou no apartamento onde tudo brilhava impecável, o mesmo lugar onde havia derramado tanto suor em silêncio. Naquele dia, ela não estava ali apenas para limpar o chão. Estava ali para afirmar o valor da própria vida. A cobertura em Pina estava silenciosa como sempre. A luz da manhã atravessava as enormes janelas de vidro,
refletindo no piso de madeira brilhante que Marina esfregava todas as tardes. Ela começou o trabalho de sempre: abrir as cortinas, conferir a lava-louças, limpar a mesa de jantar de vidro, organizar jornais e livros na estante. Tudo em seu devido lugar, como ela sempre se lembrava. Precisa estar perfeito. Enquanto arrumava a sala, Marina parou um instante diante da varanda. O mar azul se movia ao longe, a superfície cintilando sob o sol. Havia 2 anos que ia até ali, mas nunca parara para olhar de verdade. Talvez porque hoje algo estivesse diferente. Entrou no escritório de Arthur, um cômodo que sempre despertava sua curiosidade. Estantes altas até o teto guardavam livros sobre imóveis, economia, desenvolvimento sustentável. Sobre a mesa de madeira escura havia o laptop, alguns planos grampeados com cuidado e uma pequena moldura de vidro, uma foto de Arthur ao lado de 2 senhores. Provavelmente os pais. Na imagem ele sorria, mas seus olhos pareciam distantes. Será que ele é solitário? Pensou Marina, antes de se repreender. Não podia sonhar. Não podia imaginar coisas que não lhe pertenciam. O relógio marcava 8h40. Marina supôs que Arthur acabara o treino na academia do prédio e logo estaria em casa. Preparou rapidamente o café da manhã como sempre. Um prato de frutas cortadas, um expresso recém-feito, o guardanapo branco dobrado. Com a bandeja nas mãos, caminhou em direção à sala de jantar, no momento exato em que ele costumava sair do quarto. Mas então tudo mudou. Clac! A porta se abriu de repente, e lá estava Arthur Souza, o dono do apartamento, empresário famoso, com os cabelos ainda molhados, o corpo coberto apenas por uma toalha branca. Marina parou em choque, quase deixando a bandeja cair. Seu corpo congelou. Diante dela estava um homem alto, pele bronzeada, ombros largos, abdômen firme. Gotas d'água desciam pelo peito dele, escorrendo até desaparecer sob o tecido da toalha. Arthur também parou ao ver Marina. Os dois se olharam por alguns segundos que pareceram eternos. O rosto dela queimava, o coração descompassado. Nunca estivera tão perto de um homem assim. Tentou desviar o olhar, mas ficou presa nos olhos dele. Desculpa, eu não sabia que... Ela gaguejou, baixando a cabeça, as faces em chamas. Arthur, surpreso com a presença dela naquele instante, também pareceu sem jeito, mas em seus olhos não havia raiva nem irritação. Havia algo diferente, um lampejo de reconhecimento, uma atenção que Marina jamais vira nele. Não precisa se desculpar. Eu que devia ter mais cuidado. A voz dele era grave, mas suave. Me dá só 1 minuto para me vestir. Marina assentiu, quase sem conseguir falar. Virou-se apressada, levando a bandeja até a mesa com as mãos trêmulas, o coração batendo forte no peito. O que tinha acabado de acontecer? Ela acabara de ver Arthur de verdade. Não através da camisa social, não pelo som distante dos passos, mas como um homem de carne e osso, cheio de vida e, inegavelmente, perigosamente atraente. E por alguns segundos, ela sentiu que o olhar dele também a via, como mulher. Arthur voltou cerca de 10 minutos depois, agora vestido com calça social cinza e camisa branca, o cabelo ainda úmido. Marina já havia disposto o café na mesa e tentava recuperar a postura profissional de sempre. Marina, disse ele, chamando seu nome de forma clara e sem indiferença pela primeira vez. Ela se virou, forçando-se a parecer calma. Você está bem? Parece um pouco nervosa. Estou sim, senhor. É que, na verdade, eu queria conversar com o senhor, se for possível. A voz de Marina tremia, mas havia firmeza. Ela sabia que era o momento. Se não falasse agora, talvez nunca falasse. Arthur puxou uma cadeira e fez sinal para que ela se sentasse, algo que não acontecera em 2 anos. Claro, pode falar. Sobre o quê? Marina engoliu seco. Em sua mente, ecoava a voz de Dona Benedita. Não baixe a cabeça para ninguém. É sobre o meu salário. Trabalho aqui há 2 anos. Sempre dei o meu melhor. E com os custos subindo, e minha avó precisando de remédios, eu preciso de um aumento. Arthur a fitou em silêncio. Para Marina, parecia que o tempo tinha parado, mas o olhar dele já não era frio. Era de alguém que escutava de verdade. Me responde uma coisa, Marina. Ele se inclinou levemente à frente. Em 2 anos, você já chegou atrasada alguma vez?
Não, senhor. Já quebrou algo? Já deixou de fazer algo que pedi? Nunca, senhor. Ele assentiu devagar. Então me diga, por que você acha que talvez não mereça esse aumento? A pergunta a deixou sem palavras. Não esperava por aquilo. Imaginava que teria que implorar, argumentar, aceitar a recusa, porque eu sempre achei que não tinha voz, que não era importante o suficiente para pedir. Arthur sorriu, um sorriso raro, surpreendentemente gentil. Dissolveu o medo dentro dela. Marina, você tem razão. Já devia ter te dado esse aumento antes. Que tal R$ 500 a mais por mês? Os olhos de Marina se arregalaram. Quase não acreditava no que ouvira. Pensara que, se conseguisse R$ 300, já seria uma sorte imensa. Muito obrigada, senhor. De verdade. E Marina, disse ele vestindo o paletó, pode me chamar só de Arthur. Senhor me faz parecer velho. Quando a porta se fechou atrás dele, Marina permaneceu parada na sala de jantar, o coração acelerado, não apenas por causa do dinheiro, mas pelo jeito como ele a tinha olhado. Naquele dia, alguém a enxergara de verdade, e ela pressentiu, mesmo sem clareza, que tudo estava começando a mudar. Nos dias seguintes àquela conversa de manhã, Marina não conseguia parar de pensar no olhar de Arthur, um olhar que, pela primeira vez, não a via como empregada, mas como uma pessoa com sentimentos e com uma história. E o mais estranho era que aquele olhar não desapareceu. Tornara-se parte da luz da manhã sempre que ela entrava na cobertura em pina. Antes, Arthur costumava apenas acenar com a cabeça ou passar por ela como se fosse invisível dentro da casa. Mas agora, tudo tinha mudado. Bom dia, Marina. Como está sua avó hoje? Ele perguntou na quarta-feira, quando ela acabara de colocar a xícara de café sobre o balcão, como de costume. Ela levantou os olhos, surpresa. Ela está melhor. Obrigada por perguntar. Com o aumento, consegui comprar os medicamentos certos. Ela ficou muito feliz. Arthur sorriu. Sorriso nada protocolar. Ela deve ter muito orgulho de você. Marina corou. Continuou o trabalho, tentando evitar os olhos dele, mas ao mesmo tempo desejando ver luz de novo. Ela começou a reparar nos pequenos detalhes de Arthur. Ele tinha o hábito de deixar meia xícara de café quando algo o preocupava. Ao falar ao telefone, costumava bater o dedo indicador na mesa. O ritmo, mais rápido ou mais lento, refletia claramente seu humor. E às vezes, Marina o surpreendia parado na varanda, olhando distante para o horizonte, onde o mar e o céu se encontravam, o rosto denunciando o cansaço de quem carregava mais do que gostaria de admitir. Na sexta-feira à tarde, enquanto arrumava o escritório, Marina viu um livro aberto sobre a mesa. Era sobre gestão estratégica. Curiosa, se inclinou para dar uma olhada. As passagens sublinhadas a surpreenderam. Eram exatamente os conceitos que ela estudava no curso técnico de administração noturno. Olhou ao redor e virou mais algumas páginas. Es livro et bamne. Marina se assustou e se virou. Arthur estava parado na porta, sem paletó, mãos nos bolsos, olhando para ela sem censura, apenas com curiosidade. Me desculpe, eu só fiquei curiosa. É o que estou estudando no curso técnico. Ele entrou, pegou o livro e colocou nas mãos dela. Fica para você. Considere um investimento na sua educação, mas deve ser caro. Educação não é gasto, é valor. Ela ergueu os olhos para ele. Pela primeira vez, Marina viu o olhar de alguém que confiava plenamente em sua capacidade. Não era o olhar de quem concede esmola, mas de quem reconhece. Naquela noite, ao chegar em casa, Marina ainda estava em êxtase. Abraçada ao livro contra o peito, entrou na pequena casa em Ibura, onde Dona Benedita assistia à novela. Vó, olha o que o Arthur me deu. A avó desligou a televisão, pegou o livro e olhou para a neta. Nos olhos dela havia algo difícil de descrever, como se estivesse vendo um pedaço do futuro de Marina se revelar. Esse moço está sendo bem gentil com você ultimamente. É só educação, vó. Ele é meu patrão, nada mais. Marina, você tem 23 anos. É normal gostar de alguém, ainda mais quando ele olha para você como o homem olha para a mulher. Não é assim, vó. Marina desviou rápido, mas Dona Benedita já vivera o bastante para reconhecer o olhar de quem esconde sentimentos. O que importa não é se ele é rico ou pobre, é se ele respeita você, se ele acredita em você, e pelo jeito, ele acredita.
Naquela noite, ao abrir o livro outra vez, Marina encontrou uma frase escrita à mão, em tinta azul elegante, na primeira página, para Marina: que sua determinação te leve onde quiser chegar. Arthur. Ela pousou a mão sobre a dedicatória. Não sabia exatamente o que estava nascendo entre eles, mas tinha certeza de uma coisa: não era mais invisível. Ela estava começando a ser vista, e isso em seu coração já era um milagre. Na segunda-feira, Marina entrou na cobertura como de costume, mas tudo ao redor parecia diferente, não porque os móveis tivessem mudado, mas porque seu estado de espírito já não era o mesmo. Na bolsa, carregava um pequeno caderno com anotações de dúvidas sobre gestão de custos que não havia entendido ao ler o livro que Arthur lhe dera. Ela não tinha a intenção de perguntar. Realmente não tinha, mas o olhar encorajador de Arthur na sexta-feira, aquela dedicatória curta escrita à mão, haviam plantado dentro dela uma semente, uma fé frágil, mas viva, de que talvez, apenas talvez, tivesse o direito de sonhar além dos andares que costumava limpar. Ao entrar na cozinha, parou de repente. Arthur estava lá. Vestia uma polo azul clara, segurando 2 xícaras de café. Bom dia, Marina. Preparei um para você também. Achei que poderia querer começar o dia com café forte. Marina ficou surpresa. Era a primeira vez que ele preparava café para ela. A primeira vez que começavam o dia em igualdade. Obrigada, senhor. Digo Arthur. Ele sorriu de leve e lhe entregou a xícara. Como foi o fim de semana? Estudei bastante. E li o livro que você me deu. Tenho umas dúvidas, na verdade. Os olhos de Arthur brilharam. Quer sentar na sala e me mostrar? Tenho um tempinho agora antes da reunião. Os dois se sentaram no sofá cinza. Marina abriu o caderno e apontou as partes que não entendia. Arthur explicou pacientemente cada conceito: fluxo de caixa, custo fixo, ponto de equilíbrio. Em certos momentos pegou papel e fez esquemas. Não havia arrogância, nem postura de quem queria dar lição. Apenas um homem sincero compartilhando o que sabia com alguém a quem respeitava. Você tem uma compreensão ótima para quem está começando, disse ele, após explicar um conceito complexo. Já pensou em fazer uma faculdade de administração? Marina riu sem graça e balançou a cabeça. Penso sempre. Mas é caro. E eu não posso parar de trabalhar para estudar de dia. Arthur assentiu, como se calculasse algo em silêncio. Existem faculdades noturnas com bolsa de estudos. Eu posso te ajudar a procurar. A garganta de Marina se apertou. Ninguém jamais lhe dissera algo assim, exceto Dona Benedita. Você faria isso? Claro. Quando alguém tem potencial, o mínimo que posso fazer é ajudar. Ele disse de forma simples, como se fosse evidente. Mas para Marina, aquilo era um milagre. Quando Arthur saiu para o trabalho, deixando sobre a mesa um bilhete com o nome de alguns programas de bolsa, Marina ficou olhando as letras dele. Eram firmes, organizadas, decididas, como o próprio homem. Mas havia algo além. Confiança. Nas horas seguintes, ao limpar o escritório dele, Marina passou a enxergar tudo de outra forma. Já não parecia um espaço distante, mas um lugar do qual ela, se tivesse coragem, poderia fazer parte. Sobre a mesa, continuava a foto de Arthur com os pais. Mas dessa vez, ela reparou melhor. A distância na imagem, entre ele e eles, não era apenas física. Ele estava levemente afastado, os olhos não voltados para a câmera. Talvez ele também fosse alguém que se sentia deslocado dentro do próprio mundo. Um mundo no qual Marina estava começando a entrar, não pela beleza, não pela admiração cega, mas pelo conhecimento, pela coragem e por uma semente de confiança, plantada justamente pelo homem que ela um dia pensou estar para sempre em outro patamar. Quarta-feira. O céu de Recife estava nublado, cinzento, como se anunciasse a chuva do início da tarde. Marina acabara de limpar os armários da cozinha quando o telefone fixo da sala tocou. Correu para atender. Um hábito sempre que Arthur estava fora. Residência de Arthur Souza. Bom dia. Oi, querida. Aqui é a mãe do Arthur. Ele está em casa? A voz feminina do outro lado era suave, mas carregava nitidamente a marca da alta sociedade, pela pronúncia, o ritmo da fala, a forma de se dirigir. No momento ele saiu para o escritório, senhora. Gostaria de deixar um recado? E quem é você, meu bem? Nova por aí? Marina hesitou por um instante. Sentiu o coração acelerar. Sou Marina.
Trabalho aqui cuidando da casa. Ah, a nova ajudante. Que bom, a anterior era desorganizada. Marina manteve a calma, mas cada palavra daquela mulher trazia um peso desconfortável. Diga a ele que preciso falar sobre o jantar beneficente de sexta-feira no Atlante Plaza. E dessa vez, ele precisa levar uma acompanhante. Chega de aparecer sozinho nesses eventos. Ao recolocar o fone, Marina ficou parada por alguns segundos. Acompanhante? Nunca ouvira Arthur falar em levar alguém a esse tipo de ocasião. Mas, dessa vez, a voz da mãe soara como ordem. Ao meio-dia, Arthur voltou para um almoço rápido antes da reunião. Marina passou o recado como sempre, mas não conseguiu esconder a hesitação. Sua mãe ligou. Disse que quer que o senhor leve uma acompanhante para o jantar beneficente. Arthur franziu a testa e suspirou. Deixa eu adivinhar. Evento com os Carvalhos. Ela quer que eu leve alguém que ela aprove, como sempre. Marina sorriu de leve, tentando parecer neutra, mas por dentro estava inquieta. Com quem ele iria? Uma modelo? Filha de algum magnata? Ou alguma antiga pretendente escolhida pela mãe? Marina, ele quebrou o silêncio. Posso te pedir uma coisa? Claro, você quer ir comigo nesse jantar? A pergunta caiu no ar como uma gota d'água em um lago calmo, espalhando ondas em todas as direções. Eu? Como assim? Você. Comigo. Como minha convidada. Marina se levantou bruscamente da cadeira, as mãos trêmulas sobre a bancada. Virou o rosto, incapaz de encará-lo. Arthur, eu não posso. Não sou desse mundo. Não sei me comportar em eventos assim. E se falarem de mim, vão falar. Sempre falam. Ele se aproximou. Mas você vai comigo porque eu quero estar ao lado de alguém que admiro. Que é real. Não uma dessas bonecas de luxo que minha mãe apresenta. Ela recuou um passo. Mas eu não tenho roupa, não sei dançar. Não conheço ninguém. Eu cuido disso. Ele tocou levemente a mão dela, num gesto de conforto. Eu só quero você ao meu lado. Uma noite. Sem pressão. Só para mostrar que eu tenho o direito de escolher com quem quero dividir minha vida, ainda que seja por uma noite. Marina o olhou. Nos olhos dele não havia piedade, mas sinceridade. Um convite a entrar em um mundo no qual jamais pensou poder pisar. Seu coração batia como na infância, quando subira ao palco para receber um prêmio escolar. Medo e expectativa se misturavam, mas havia algo no olhar de Arthur que a convencia. Ela não era uma escolha passageira. Eu preciso pensar. Arthur assentiu, sem insistir. Claro, mas saiba que para mim você seria a mulher mais bonita daquele salão. Quando ele saiu, Marina apoiou-se no armário, o coração ainda acelerado. Olhou para a porta por onde Arthur passara e, pela primeira vez na vida, sentiu-se convidada. Não apenas para um jantar, mas para uma nova possibilidade de existência. Uma vida em que fosse escolhida, não apenas pelo trabalho bem feito, mas porque finalmente alguém a enxergava. Na manhã de quinta-feira, chovia leve em Recife, as gotas se acumulando no vidro das grandes janelas da cobertura. Mas dentro de Marina não havia um instante de paz. Ela mal dormira na noite anterior. Todos os pensamentos giravam em torno de uma única pergunta. Devo ir? Ela não era do tipo feito para vestidos de gala e lustres de cristal. Vinha de Ibura, de um lugar onde o maior sonho era concluir a faculdade. Mas o olhar de Arthur, aquele olhar ainda vivo em sua mente, parecia prometer em silêncio. Você não precisa mudar para caber no meu mundo. Foi você quem fez o meu mundo mudar. Às 9 horas da manhã, a campainha tocou. Marina abriu a porta e se deparou com uma mulher loira elegante, vestindo um blazer creme e calça social de corte fino, sorrindo com confiança. Oi, você deve ser a Marina. Eu sou Beatriz, consultora de moda. O Arthur me chamou para te ajudar com tudo para o evento de amanhã. Marina arregalou os olhos, dando um passo atrás. Eu não sabia que ele tinha chamado alguém. Ele quer que você se sinta maravilhosa. E convenhamos, todo mundo merece um momento de estrela. Arthur apareceu atrás, com uma xícara de café, sorrindo. Vou deixar você à vontade. A Beatriz é excelente. Confie nela. Assim que ele saiu, Beatriz abriu grandes sacolas, retirando vestidos pendurados com cuidado, um azul marinho clássico, um preto justo com renda delicada e, por fim, um verde esmeralda em chifon, leve como a brisa do mar. Este aqui
É perfeito para você. Marina entrou no provador. Quando o tecido envolveu seu corpo como um abraço suave, ela se virou para o espelho. A imagem refletida já não era a da Marina que lavava o chão e a louça todos os dias. Era a de uma mulher, com olhar firme, postura ereta e uma beleza discreta, mas de cortar a respiração. Beatriz, atrás dela, sorriu satisfeita. O Arthur vai ficar sem palavras. E ela tinha razão. Quando Arthur entrou horas depois, parou como se o tempo tivesse sido suspenso no ar. Seus olhos se fixaram em Marina. O vestido, o cabelo preso em um coque baixo com mechas soltas, os olhos iluminados pela insegurança. Marina, você tá inacreditável. É sério? Ela perguntou baixinho, quase sem acreditar. Arthur se aproximou, pegou a mão dela. Você sempre foi bonita. Mas agora você é a mulher mais elegante de Recife. Beatriz bateu palmas discretamente. Missão cumprida. Ela guardou suas coisas, entregando a Marina uma clutch pequena e um par de saltos sob medida. O evento é às 20 horas. Ele vai te buscar às 19 horas. E Marina, você não precisa parecer com ninguém. Você só precisa ser você. Quando ficaram a sós, Arthur apertou suavemente a mão de Marina. Hoje de manhã, minha mãe ligou de novo. Disse que quer te conhecer pessoalmente no jantar. O coração de Marina afundou. Arthur, talvez eu não devesse ir. Você vai sim, e vai ser brilhante. Só quero que esteja preparada. Ela pode tentar te testar, pode ser dura. E se ela me humilhar? Se rirem de mim, Arthur a encarou com seriedade. Se ela te julgar é problema dela. Mas comigo, você está segura. Marina levantou os olhos. Nos dele havia algo mais profundo que carinho. Havia confiança e proteção. E por que eu, Arthur? Por que não uma das mulheres que sua família escolheria? Ele soltou um suspiro longo e apertou a mão dela com firmeza. Porque com você, eu posso ser eu mesmo. Um silêncio intenso se estendeu. Obrigada, Marina sussurrou. Pelo quê? Por me ver. Por acreditar em mim. Arthur inclinou-se, os olhos fixos nos dela. Marina, posso te beijar? Ela prendeu a respiração. Nunca havia beijado ninguém. Nunca lhe tinham pedido assim, com tamanha delicadeza. Nunca. Nunca beijei ninguém antes. Então vamos devagar. Ele se aproximou com tanta suavidade que Marina nem percebeu quando a distância entre eles desapareceu. Então, os lábios dele tocaram os dela. Quentes, lentos, cheios de respeito. Não era um beijo de cinema. Era uma promessa silenciosa de que ela merecia ser amada. De que tudo de bom poderia começar em um coração que ousa sonhar. Sexta-feira. A tarde corria sob uma brisa tranquila. A chuva da manhã em Recife já cessara, deixando um ar fresco e raro. Marina estava diante do espelho em seu quarto simples em Ibura, onde cada parede era familiar, mas a imagem refletida era completamente estranha. O vestido verde esmeralda moldava seu corpo como uma segunda pele. O cabelo preso em um coque baixo, algumas mechas levemente onduladas caindo suavemente, os olhos delineados, os lábios pintados com um tom nude discreto. Tudo sutil, suficiente para brilhar sem exagero. Você tá linda, minha filha, disse Dona Benedita baixinho, pousando a mão no ombro da neta. Marina se virou, o olhar confuso e emocionado. E se eu fizer feio, vó? Você não tem que fingir ser ninguém. Só precisa ser a Marina. Se isso não for suficiente para eles, problema deles. A buzina soou lá fora. Marina saiu para a varanda e seu coração parou por um instante. Arthur estava ali, ao lado de uma BMW preta reluzente, de smoking impecável. Nas mãos um pequeno buquê, flores brancas, delicadas como o sentimento dela naquele momento. Você está maravilhosa, ele murmurou, entregando-lhe as flores. E você? Parece ter saído de um filme. No caminho até o Atlante Plaza, Marina mal conseguia respirar. Pelas janelas do carro, via as luzes luxuosas, mulheres descendo de carros em vestidos de gala, flashes de fotógrafos sem parar. Arthur, eu não sei se consigo. Consegue sim. Eu tô do seu lado. Ele segurou sua mão, o olhar firme como uma âncora em meio à tempestade. Ao entrar no salão, Marina sentiu-se transportada para outro mundo. Teto reluzente, música clássica ecoando, convidados conversando em uma linguagem distante da dela, a da elite. E então, Arthur, querido, uma voz feminina soou à direita. Marina se virou. Uma mulher de cerca de 60 anos,
cabelos loiros volumosos tratados em salão, vestido azul real, joias cintilantes. Ao lado dela, um homem alto, grisalho, olhar sereno. Mãe, pai. Arthur os abraçou. Quero apresentar a vocês a Marina Alves. Marina sorriu, estendendo a mão. Muito prazer, senhora, senhor. Helena Souza, a mãe, apertou a mão dela, mas os olhos analisaram-na de cima a baixo, cortantes. Prazer. Arthur nos contou que vocês se conheceram no trabalho. O jeito que ela enfatizou o trabalho era como uma farpa cravada na palma de Marina. Sim, senhora. Trabalho na casa dele há 2 anos. Interessante. Helena sorriu frio. E seus pais, minha querida? Arthur, ao lado, enrijeceu. Já disse para a senhora que os pais dela faleceram. Ela foi criada pela avó. Ah, sim, que pena. Helena assentiu. E a avó trabalha com o quê? Marina respirou fundo. Esse era o momento. Ela é porteira. Mulher forte, digna. Me ensinou tudo o que sei. Helena fez uma pausa e ergueu os lábios num meio sorriso. O trabalho dignifica mesmo, não é? Um frio percorreu a espinha de Marina. Mas não. Ela não iria se dobrar diante de uma frase. Com certeza. Graças ao trabalho dela, eu pude estudar e chegar até aqui. Helena virou-se para Arthur, sorrindo. Querido, vamos nos sentar. Quero te apresentar a Fernanda, filha dos Carvalhos. Voltou de Paris. Marina ficou alguns segundos sozinha, o bastante para entender seu lugar aos olhos da mãe. Uma intrusa. Mas, inesperadamente, o pai de Arthur, Jorge, permaneceu. Sabe, Marina, disse ele com voz grave e calorosa. Eu entendo porque meu filho se encantou por você. Autenticidade é rara nesse mundo aqui, e você tem isso de sobra. Marina se comoveu, assentindo em silêncio. Depois do jantar, cercado de olhares e sussurros, Arthur se voltou para ela. Quer dançar? Na pista, sob a luz suave, ele envolveu sua cintura e sussurrou. Sinto muito pelo comportamento da minha mãe. Eu sabia que seria assim. Mas você enfrentou tudo com dignidade. Tô muito orgulhoso de você. Eles deslizaram pela melodia. Marina ergueu os olhos. Arthur, eu também me importo com você. Ele sorriu, inclinando-se para murmurar em seu ouvido. Então nada mais importa. E nos braços dele, no meio daquele salão deslumbrante, Marina já não era a empregada de Ibura. Ela era uma mulher, amada e escolhida, dentro de um mundo que um dia quis rejeitá-la. 2 dias depois da festa, Marina ainda carregava no peito a sensação suspensa de quem acabara de sair de um sonho. Um sonho belo, mas também cansativo. Ela repetia mentalmente cada olhar, cada palavra, cada aperto de mão frio, cada ironia escondida sob o vinho e os sorrisos frágeis como papel. Mas o que mais permanecia não era o desprezo de Dona Helena, e sim a forma como Arthur segurou sua mão durante toda a noite, como uma declaração. Você não caminha sozinha. Eu estou aqui. Na quinta-feira, ele a convidou para jantar. Não num restaurante 5 estrelas, sem gravata, sem lustres de cristal, mas numa pequena cantina em Vila Madalena, um lugar que não se parecia em nada com o mundo que Marina imaginava quando pensava nele. O espaço tinha luz amarela suave, algumas mesas de madeira rústica, paredes cobertas por arte artesanal. Escolheram a mesa junto à janela, de onde viam a rua de pedra e ouviam ao longe o violão de um artista de rua. Já veio aqui antes? Marina perguntou, mexendo no copo d'água. Sim, quando eu era mais jovem, antes de virar o herdeiro da Souza Imobiliária. Arthur sorriu. Aqui eu podia ser só Arthur, sem rótulos. Marina sorriu de volta. Gostava da forma como ele dizia o próprio nome, como se tentasse preservar uma parte de si. O jantar foi simples, massa e vinho tinto, mas a conversa, profunda. Falaram de sonhos. Marina contou o desejo de abrir um pequeno café em Recife, um lugar onde as pessoas pudessem ler e aprender um ofício gratuitamente. Arthur falou sobre a pressão de suceder a família, das reuniões sem alma, das alianças estratégicas, nas quais nunca acreditou. Às vezes sinto que estou vivendo um roteiro que não escrevi, disse, olhando para a vela entre eles. E se pudesse escolher, o que faria? Marina perguntou. Arthur ergueu os olhos e os fixou nela por muito tempo. Construiria algo meu, algo com propósito, como uma ONG que muda vidas, como você. Marina não respondeu de imediato, apenas sentiu o coração tropeçar,
como se alguém tivesse batido à porta do que sempre manteve escondido e dissesse: eu entendo. Após a refeição, saíram. As mãos se roçaram enquanto caminhavam pela rua de pedra. De repente, Arthur a puxou suavemente para um abraço. Não rápido, nem urgente. Apenas silencioso, como se todo o corpo dele dissesse o que as palavras não conseguiam. Obrigado, murmurou entre os cabelos dela. Pelo quê? Por me lembrar que me usou de verdade. Marina ergueu os olhos. A distância entre eles era tão curta que podia contar a respiração. E você sabe quem eu sou agora, Arthur? Perguntou baixinho. Sei. Você é a mulher mais forte, mais humana, mais incrível que já conheci. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Arthur, eu acho que estou me apaixonando por você. Ele a olhou como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. E então disse: Marina, eu já estou. Sem música, sem fogos, sem palavras vazias. Só os dois. Em uma rua simples, numa noite tranquila. Mas, para Marina, foi a primeira vez que ouviu aquilo que jamais ousara sonhar. Amor, dirigido a uma garota de Ibura. E não por pena, mas porque Melaeira. Sexta-feira à tarde. O céu de Recife estava incomumente azul, mas o coração de Marina permanecia sufocado, em silêncio. A ligação veio logo cedo. Número desconhecido. Voz familiar. Marina, querida. Aqui é Helena Souza, mãe do Arthur. Marina congelou. Podemos nos encontrar? Hoje à tarde, às 15 horas, no café do shopping Rio Mar. Só nós duas. De mulher para mulher. Ela quis recusar. Cada célula gritava que não seria uma conversa amistosa. Mas, como se uma força estranha a puxasse, acabou aceitando. No fundo sabia, se queria fazer parte do mundo de Arthur, cedo ou tarde, teria que encarar a tempestade chamada mãe dele. 15 horas. Café elegante no segundo piso do shopping. Helena já estava lá, sentada ereta na poltrona de couro, vestindo um tailleur Chanel bege, olhos escondidos sob óculos escuros. Sobre a mesa, um expresso intocado. Obrigada por vir, disse, tirando os óculos, revelando um olhar avaliador. Marina sentou-se, as mãos suadas. Senhora Helena, eu vim com respeito, e eu te agradeço por isso. Helena apoiou o queixo na mão. Vamos direto ao ponto? Marina assentiu. Sei que você é esforçada, cuida bem da casa, estuda, tem sonhos, respeito isso. Mas você e meu filho vivem em mundos diferentes, mundos que não se misturam. Marina permaneceu calada. Ele está encantado agora. Talvez confunda esse encantamento com amor, mas vai passar, como todas as fases passam. A senhora acha que eu estou brincando com ele? Não. Acho que você também está encantada. Mas isso não basta. Helena colocou um envelope sobre a mesa. Aqui dentro tem uma proposta. Um novo emprego em um escritório de arquitetura, salário 3 vezes maior. Também uma ajuda financeira para concluir seus estudos. E para sua avó. Os remédios dela serão pagos. Marina encarou o envelope como se fosse uma lâmina brilhante à luz do dia. Tudo o que peço é que você se afaste do meu filho. Sem drama, sem escândalos. A senhora está me comprando? Estou te oferecendo uma escolha inteligente. Marina respirou fundo. Os olhos ardiam, mas não deixou cair lágrima alguma. Com todo respeito, senhora Helena, quem decide com quem o seu filho fica é ele. Todos dizem isso no começo, até a realidade bater. Marina se levantou. Eu vim aqui por respeito, mas não vou me vender, não por dinheiro, e muito menos por medo. Ao virar-se, Helena lançou uma última frase. Você é corajosa, mas isso não basta para sobreviver no nosso mundo. Naquela noite, Marina voltou para casa como quem atravessara um temporal. O que aconteceu, minha filha? Perguntou Dona Benedita, preocupada. Marina contou tudo, palavra por palavra, sem esconder nada. E o que você vai fazer agora? Ela baixou a cabeça e as lágrimas finalmente caíram desde que saíra do café. Talvez ela tenha razão, vó. Talvez eu esteja sonhando com algo que nunca será meu. Dona Benedita se levantou, pôs a mão firme sobre o ombro da neta. Sua voz era sólida, cada palavra como enxada batendo na terra. Marina Santos, olha para mim. Marina ergueu os olhos. Ela tentou te comprar porque tem medo. Medo de que você seja exatamente o que o filho dela precisa. Se ela não te visse como ameaça real, não teria se dado ao trabalho. Marina mordeu os lábios. Mas, somos de mundos diferentes.
E daí? O amor não tem CPF, não tem CEP, tem verdade. E você ama esse homem. O silêncio de Marina foi profundo. Ninguém jamais lhe fizera essa pergunta. Acho que sim. Então lute. Mas lute como sempre lutou, com dignidade. E se não der certo, pelo menos vai dormir tranquila, sabendo que não fugiu. Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou olhando o teto, pensando no olhar de Arthur, no abraço dele, em cada palavra gentil. Na manhã seguinte, sabia que precisava conversar com ele. Não apenas para contar tudo, mas para fazer a pergunta mais importante. Você vai lutar por mim? Sábado de manhã, Marina chegou mais cedo que o normal à cobertura. Não levava a bolsa de trabalho, nem vestia o uniforme de sempre. Hoje não vinha para limpar. Vinha para enfrentar. A porta se abriu. Arthur estava na cozinha, camisa ainda desabotoada, uma xícara de café na mão, mas intocada. Parecia cansado, perturbado. Ao vê-la, largou a xícara imediatamente. Marina, ainda bem que você veio. Sua mãe me procurou ontem. Ela interrompeu. Arthur parou, respirou fundo, cerrou os punhos. Eu sei. Ela tentou te comprar. Fiquei furioso. Liguei para ela ontem à noite e disse que passou de todos os limites. Que se não respeitar quem você é, não quero mais ouvir a voz dela. Marina o olhou, emocionada, mas cheia de perguntas. Você sabe o que está fazendo, Arthur? Está disposto a enfrentar tudo isso por alguém como eu? Ele se aproximou, pôs as duas mãos em seus ombros, olhos fixos nos dela. Alguém como você. Marina, você é a mulher que eu amo. O coração dela vacilou. Mesmo sabendo que sua família pode te rejeitar, que seus amigos podem rir, sim, porque com você eu me sinto inteiro, verdadeiro, e eu quero mais do que viver de aparências. Ele se afastou, foi até o escritório e voltou com um maço de papéis. Passei a semana inteira elaborando um plano. Lembra quando falamos sobre fazer algo com propósito? Espalhou sobre a mesa diagramas, orçamentos, rascunho de logotipo. No topo da página, escrito em letras firmes, Projeto Horizonte Real, uma ONG, para jovens de comunidades como a sua. Cursos de administração básica, tecnologia e empreendedorismo. E eu não quero fazer isso sozinho. Olhou para ela. Quero que você seja minha sócia, minha parceira em tudo. Porque ninguém entende melhor que você o que significa lutar por um futuro. Marina mal acreditava no que ouvia. Arthur, eu só tenho um curso técnico. Não sou formada. Nem sei por onde começar. Ele tomou sua mão com delicadeza. Mas você tem coragem. E tem coração. Isso vale mais do que qualquer diploma. Um silêncio denso. Então, Arthur respirou fundo. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Abriu. Um anel simples, mas brilhante como uma promessa sem enfeites. Casa comigo, Marina. Vamos construir uma vida de verdade. Sem luxo inútil. Sem máscaras. Só eu, você e um propósito maior. Ela olhou para ele. Para o anel. Para toda a sua vida até ali. Da menina órfã em um bairro pobre à mulher diante de uma escolha que mudaria tudo. E então sorriu, os olhos marejados. Sim, eu aceito. 3 meses depois, uma casinha creme em Recife, com uma placa na entrada. ONG Horizonte Real. Por dentro, salas cheias de luz, quadros brancos, computadores usados mas funcionando, jovens atentos às aulas. Marina ao lado de Arthur, usando um vestido azul claro, caderno em mãos. Já não era a moça tímida de antes. Era a diretora executiva, firme, apaixonada. Dona Benedita estava num canto, sorrindo ao distribuir pães às crianças. Jorge, pai de Arthur, também presente, observando em silêncio, olhos marejados de orgulho. Olha o que construímos, Arthur murmurou, abraçando a cintura dela. Marina olhou em volta. Pessoas que antes não tinham oportunidade, agora aprendendo para mudar de vida. Sonhos crescendo diante dos olhos. Obrigada por acreditar em mim, ela disse. Foi você quem me ensinou a acreditar em mim mesmo. Ele respondeu. E naquele instante, entre risadas, vozes de professores e o barulho de impressoras, Marina teve certeza de uma coisa. Ela atravessara a barreira das classes. Com amor, com conhecimento, com coragem. E não era apenas vista.
tornara-se luz para aqueles que um dia viveram na escuridão.